Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review de um comentário bíblico muito bom. Se trata do comentário bíblico de Gálatas do Hernani Dias Lopes, pela editora Ragnos. Um comentário expositivo, um dos melhores comentários no ponto de vista no quesito exposição da palavra. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte desse canal, dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar aquele like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim divulgar com mais pessoas. E compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim você irá ajudar o canal a crescer e ajudar um irmão em sua caminhada cristã. E também lança aí no grupo da tua igreja, um grupo de líderes, membros e obreiros. Assim você também irá dar uma moral para o canal. Então vamos ver esse review do comentário expositivo aos Gálatas de Hernani Dias Lopes. Então, meus irmãos, isso aqui é o livro Comentário Bíblico de Hernani Dias Lopes, um comentário expositivo da editora Ragnos, Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, comentário muito bonito. Aqui nós temos a contracapa, comentário escrito por Hernani Dias Lopes, um dos pastores mais conceituados da nossa atualidade e o melhor de tudo, brasileiro, que tem quem é Hernani Dias Lopes, casado com o Demilta, pai de Tiago e Mariana e avô de Bento. É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, Campinas, São Paulo, e doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary, na Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Compõe a equipe pastoral da primeira igreja presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, desde 1985 e é pastor colaborador da igreja presbiteriana de Pinheiros, São Paulo. É conferencista, escritor com mais de 150 títulos publicados e diretor executivo de Luz para o Caminho. É membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Então, o pastor Hernani Dias Lopes é um pastor bastante conceituado, Então, uma capa brochura, um comentário com 286 páginas, como vocês podem ver aqui. Comentário ao Gálatas, Comentário expositivo para você que é pregador, é um dos melhores, Carta aos Gálatas, a Carta da Liberdade. Ficha catalográfica, a dedicatória, Aqui nós vamos ter o sumário, que traz o prefácio, uma introdução à Carta aos Gálatas, a defesa do apostolado do Evangelho de Paulo, a defesa do Evangelho, a defesa do apostolado de Paulo. O Evangelho de Paulo é o mesmo dos apóstolos de Jerusalém? O Evangelho da graça sob ataque, a justificação pela fé, evidência da justificação pela fé, a relação da lei com a promessa, servidão da lei ou liberdade de Cristo. Paulo, o pastor de coração quebrantado. A liberdade da fé ou escravidão da lei? Liberdade ameaçada. A capacitação do Espírito para uma vida santa. Igreja, a comunidade do amor. A religião falsa e a religião verdadeira. Então, o Hernani Dias Lopes ele trabalha de uma maneira expositiva, pastoral, para você que é líder de escola bíblica dominical, pregador. Esse comentário não pode faltar em sua biblioteca. Eu estou fazendo a coleção aos poucos, então vai trazer aqui a epístola de Paulo aos Gálatas, no prefácio, é atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea. É a carta magna da liberdade cristã. As igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os arautos do legalismo perverteram o evangelho e perturbaram a igreja.
exigiu que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Afirmavam que Moisés precisava cumprimentar a obra de Cristo. Negava a suficiência da graça para a salvação. Acrescentaram às obras a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. Então, pelo esse pequeno prefácio aqui, nós podemos entender qual a proposta da carta aos Gálatas que Paulo escreve, né? Onde os judaizantes queriam tirar a salvação pela graça e colocar por meio das obras, porque circuncidar é uma obra feita pelo homem, e eles acharam que assim conseguiam obter a salvação. Aqui dá continuidade, você pode estar parando para ler nesse prefácio. Capítulo 1, introdução à carta aos Gálatas, aqui versículo 1 a 1. Vamos ler também esse breve comentário para ver. A carta de Paulo aos Gálatas é a sua epístola mais polêmica. Seu tom apologético é vivo e suas palavras são contundentes. Paulo havia evangelizado os Gálatas, que alegremente receberam a palavra do evangelho. Depois que Paulo se foi, vieram mestres judaizantes dizendo que o cristianismo era apenas um tipo de judaísmo melhorado e que os cristãos gentios também deviam guardar a lei se quisessem ser salvos. Atos 15, verso 1 e verso 5. Então, qual é o grande perigo de hoje? Nós colocarmos qualquer pessoa para ministrar em nossas igrejas, você líder, pastor, para subir em nosso altar. É a preocupação de que o verdadeiro evangelho vai ser pregado, pois um descuido da liderança do pastor, outro evangelho possa ser inserido no seio da igreja. Então é isso que Paulo está combatendo, pessoas que não levavam a suficiência do evangelho, a graça de Cristo a sério, e dizendo que era uma forma meio que alterada do judaísmo, né? Os Gálatas os estavam seguindo e com isso se desviavam da verdade do evangelho. A epístola de Paulo aos Gálatas diz respeito a essa controvérsia judaizante, em função da qual se reuniu o concílio de Jerusalém. Então teve o concílio em Atos 15, que ali também é importante nós nos atentarmos para Atos 15, que fala muito sobre, né, a respeito do evangelho. Autor da carta aos Gálatas, para quem a carta foi escrita, isso aqui é muito importante nós lermos para aprender todo o contexto, né, da carta. Quando a carta aos Gálatas foi escrita, né, aqui ele vai trazer uma palavra de John Stott, é o reformador calvinista, chega a escrever. Então a vantagem de Hernandes Lopes é que ele cita Calvino, Hendrick, Wisby, então ele se aprofunda muito em outros teólogos. O propósito da carta aos Gálatas, características especiais da carta aos Gálatas, as principais ênfases da carta aos Gálatas, que é a bibliografia do capítulo 1, né? Capítulo 2, ele vai a defesa do apostolado do evangelho. Sempre ele traz uma pequena introdução antes de entrarmos no comentário. O tópico, né? Sempre em negrito, caixa alta. Uma letra média um pouquinho grande, muito boa de se ler, uma letra muito gostosa de se ler mesmo, com algumas margens lateral para a marcação, quem gosta. Então podemos ver que temos bastante conteúdo. Capítulo 3, a defesa do evangelho, Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 12, ele traz o que ele está comentando aqui, né? O abandono do evangelho, a perversão do evangelho, a singularidade do evangelho. Ainda nessa trilha de pensamento, John Stott faz um solene e oportuno alerta. Então aqui palavra de John Stott, né? Donald Guthrie é oportuno quando alerta. Então sempre ele traz autores que por muitas vezes é desconhecido para nós ou talvez para a nossa teologia, né? Então é muito bom mesmo. A defesa do apostolado de Paulo, que verso 13 em diante ali, 14, Paulo perseguidor, vai falar quando ele era judeu, fariseu, ele perseguia de forma violenta a igreja, tentando destruir por fim, até que aprove Deus revelar o teu filho, né, nele. Então isso é muito interessante. Paulo convertido,
Então aqui nós temos Paulo convertido, né? Paulo apóstolo. O Evangelho de Paulo é o mesmo dos apóstolos de Jerusalém. Ele vai trazer aqui se tem alguma semelhança ou diferença, a viagem de Paulo. Ele traz, né, passagem de teólogo conceituado. Vou adiantar aqui para nós lermos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, que justificação pela fé, né? A justificação é uma doutrina essencial da fé cristã. A justificação é a maior necessidade do homem. A justificação é recebida pela fé e não pelas obras. A justificação é uma doutrina atacada ontem e hoje. A justificação é a fonte de uma nova vida, né? Onde ele vai falar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele vai trazer aqui, ó. Em primeiro lugar, o crente vive para Deus, morrendo para a lei. Ele vai tratar o capítulo 2, verso 20. Em segundo lugar, o crente vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Ó. Estou crucificado com Cristo. Enxertados na morte de Cristo, extraímos dessa morte uma energia secreta, assim como os brotos extraem vigor da raiz. Estar crucificado com Cristo arranca do isolamento toda a nossa existência espiritual, com todas as suas circunstâncias, como podemos encontrar repetidamente em Paulo. Sofrer com, morrer com, ser crucificado com, ser sepultado com, ser ressuscitado com, tornar-se vivo com, ser glorificado com, ser coerdeiro com e reinar com. Essa crucificação com Deus encontra-se sob a marca da comunhão. Aí, em terceiro lugar, o crente vive para Deus quando Cristo vive nele. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Somos salvos pela fé em Cristo, ele morreu por nós. E vivemos pela fé em Cristo, ele vive em nós. Paulo não vivia mediante a sua própria vida, era animado pelo poder secreto de Cristo. Assim como a alma energiza o corpo, também Cristo trazia vida a seus membros. Os crentes vivem fora de si mesmos, eles vivem em Cristo. João Calvino diz que Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio de seu Espírito e dirigir todas as nossas ações, e a outra em tornar-nos participantes de sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração e a segunda à justificação pela graça. O que nós temos que entender aqui é que Hernani Dias Lopes é calvinista, né, e sempre vai trazer o decreto secreto, né? Que muitas coisas para isso ficam no secreto, que o homem não pode entender, compreender, e assim, né, nós temos que saber distinguir algumas coisas relacionadas à teologia calvinista. Isso, lógico, para quem é arminiano. Para quem não é, tá de boa e segue a própria linha do seu pensamento. A lei não é maior do que a promessa. Então você pode ver que são muitos conteúdos, né? Eu vou parar, adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. A servidão da lei ou liberdade de Cristo. Então, um comentário bíblico muito bom mesmo, né? Então, deixa eu adiantar aqui, ó, as duas mulheres, as duas alianças, né? Sara, Jerusalém de cima, a liberdade ameaçada, a escravidão vivendo fora da esfera da liberdade, o legalismo vivendo fora da esfera da graça, fé vivendo na esfera do espírito, obediência vivendo na esfera da verdade, a capacitação do Espírito para uma vida santa. Esse carinha de lado aqui. Então vocês podem ver que é muito conteúdo, né?
Esse livro está compreendendo o conflito cristão, compreendendo as obras da carne, compreendendo o fruto do Espírito. Então é muito conteúdo na bibliografia. A igreja, a comunidade do amor, pode ver. Então, deixa eu adiantar aqui. Aqui, ó. A religião falsa e a religião verdadeira. Então tem muitas coisas, né? Então, você pode ver que até a última folha tem comentário, né? Então é um comentário muito importante para todos os pregadores. Você que ministra da Escola Bíblica Dominical vai ajudar muito. Então, meus queridos irmãos, esse é o review. Que Deus pode abençoar em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.